Não, são 9h30, gente, pelo amor de Deus. Para com esse negócio de querer ir embora. E aí nisso, em relação a esse caso, o missionário, ao mesmo tempo que ele tem o dever, ele tem o privilégio de encarnar. Dever por quê? Como é que você vai comunicar o evangelho? Como é que você vai tornar algo que está em você comum a outra, se você não encarnar? Como é que você vai trazer a criança para Jesus, se você não falar de um jeito que ela compreenda? Como é que você vai trazer o viciado para Cristo, se você não dialogar com ele de um modo que ele possa aprender o conteúdo? Como é que você vai evangelizar o evangélico, se você não perceber aquilo que é caro para ele? Na maioria das igrejas, o que é mais importante para a gente? Os eventos. Os eventos se traduzem em quê? Vento. Mas aquilo é caro para essas pessoas. Entende? E aí o que acontece? Às vezes a gente se dá mal por quê? Gente, vamos parar com esse negócio de evento, porque a gente tem que ganhar a alma. Pronto, murchou todo mundo. Porque uma das almas a serem ganhas era essa. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, é claro, né, como diz, eu ia falar Elis Regina, mas eu não vou estar dizendo nada mesmo, né, vivendo e aprendendo a jogar, né, e aí nesse caso, a gente observa aqui, né, que a gente tem o privilégio de encarnar. Por quê? Porque Jesus fez isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o Verbo encarna, a glória aparece. Agora, enquanto o Verbo não encarnou, a glória não apareceu. Só vimos sua glória depois que o Verbo encarnou. Enquanto o Verbo não encarnou, o Verbo estava junto com Deus, era Deus, estava lá no princípio. E às vezes é o que acontece com a gente está lá no nosso culto, a gente está lá, né, cantando a Shekinah, eu quero conhecer Jesus, aquele negócio todinho, estou lá, poderoso Deus, durante 1000 minutos, e a gente está, falar em 1000 minutos, né, tem os 500 graus, né, puro santo fogo e poder, no 1000 graus também, e aí a gente está lá, a gente está feliz da vida, né, cantando o nosso canto cristão, a nossa harpa cristã, e enquanto isso a gente não comunicou nada, né, e assim, a gente de repente está igual os discípulos, bom é estar nesse lugar, vamos fazer uma tenda aqui, Jesus, Moisés, Elias, enquanto tem aquele camarada lá que se joga no fogo, se joga na água, um pai desesperado. Jesus, não, a gente tem que descer, porque tem algo para fazer lá. A gente não está aqui para ficar tendo uma reunião aqui, para ficar sentindo o poder, né? Ficar no fogo, ficar no mistério, ficar chupando o dente. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui, né? A gente está aqui como liberto para libertar, abençoado para abençoar e curado para curar. A gente está aqui para isso, né? E assim, você pode até achar engraçado, mas com certeza a sua igreja tem alguma estereotipia. E aí nesse caso, a respeito, é verdade. Só volta e explica. Tá, porque o que acontece? É muito comum a gente falar sobre estereotipia no autismo, né? Que aquele gesto que o autista tem, né? Geralmente quando está num estágio bem grave e com menos tratamento, é que assim, nisso que ele está com os ânimos exaltados, ele repete muito movimento. Ou ele é a mão, ou ele é o pé, ou ele é alguma coisa assim e tal. E por exemplo, olha o pé do cara. Não é autista, mas é o pé dele. Então o que acontece? É que a gente não percebe, a gente está sempre usando alguma coisa por causa de um modo que a gente está se sentindo. Entende? Não sei se você já leu o livro O Corpo Fala. Então o que acontece? Existe aquela igreja que não tem esse estereótipo, onde, por exemplo, você achou engraçado, mas naquele lugar, isso é o sinal de que Deus está purinho na terra. Não achei engraçado não, foi só a associação do chupar-dente com... Entendeu? Porque a expressão chupar-dente foi do pastor Luiz Saião, aí eu guardei, né? Deu para entender? E assim, o que acontece, o que eu estou dizendo aqui, porque, não, eu fui obrigado a falar isso para eu não ser interpretado como alguém que se equivoca, né, quando fala sobre respeitar a religião dos outros.
Então, eu tenho que ser cuidadoso disso, né, por causa do vídeo. Então, em relação... porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Então, você tem que ter muito cuidado. E aí, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, por mim, a pessoa podia chupar os dentes durante o culto todo. A questão é o seguinte, isso se traduz em quê? Qual é a ação efetiva após essa sua experiência estática com Deus? Deus falou com você, você sentiu um arrepio, você olha, o culto foi tremendo, aquele não mas e daí? Olha, porque aquela sexta, aquele sábado, aquela vigília que a gente fez, e aí? Essa é a questão, né? Então não adianta a gente ficar só naquele estereótipo de o crente fiel, do bom crente, aquela coisa todinha, mas efetivamente, né, o próprio Jesus fala que, vocês por fora tá tudo bonitinho, mas por dentro, vocês sabem como é que vocês são, né? E aí, a gente precisa o quê? Encarnar, né, entre as pessoas com as ações práticas, através da vivência cristã. Ou seja, eu preciso mostrar Cristo com a minha vida. As palavras, elas vêm até depois. Ou de repente a própria pessoa me chama para conversar. Por incrível que pareça. Gente, isso é um negócio fenomenal. Outro dia, lembra que eu falei sobre meus vizinhos? Um vizinho meu estava chateado com não sei o que lá e falou assim: brincadeira, irmão. Estou com vontade de mandar fulano de tal para o inferno. Eu falei: e aí, como é que o inferno tem fogo mesmo? Eu falei: cara, olha só, na boa, eu não tenho muita vontade de querer saber lá não, mas assim, pelo que eu saiba eu tenho, mas eu não estou a fim de tirar a prova não quero nem ir lá. Aí a gente foi conversando, pode parecer bobeira, mas nisso assim, foi a primeira vez que ele tocou, estava com raiva de não sei quem lá, mas tocou no assunto de inferno. Outro dia, eu conversando com o senhor, eu estava falando sobre um texto bíblico, que a gente estava fazendo uma crítica sobre a questão de malandragem, né? Agora eu não lembro qual foi o texto que eu falei. Então, o que acontece? Você está ali, batendo papo, até que vai chegar um dia que de repente vamos fazer um culto lá em casa, eu tenho bom trânsito com todo mundo. Agora imagina, eu não falo com ninguém na minha rua. Aí a pastora Letícia fala assim: Roberlan, a nossa igreja quer fazer um trabalho na sua casa. Que dia que a gente pode marcar? Se eu disser para a pastora que é melhor não marcar, ela vai achar, logo eu queria começar pelo pastor auxiliar. O pastor auxiliar é o pastor atrapalhar, né? Então não é pastor auxiliar, é o pastor atrapalhar, né? Em vez dele me ajudar, já está botando o trabalho para trás e tudo tal. Aí o que eu faço? Eu vou tentar fazer amizade com os vizinhos. Aí o vizinho vai até estranhar, está rindo com a minha cara, está me dando bom dia. Mal sabe o vizinho que daqui a 15 dias eu vou fazer, entendeu? Mas assim, então, assim, é um tipo de coisa que assim, era para ser na vivência, era para ser desse jeito, né? E embora eu esteja falando de missões, missões para gente que vai lá, mas acaba sendo evangelismo também, certo? E aí a gente faz o que? A vizinha conceitos e princípios milenares do cristianismo, né, protestante, que é o nosso caso, embora extraído da literatura judaico-cristã, já viu que nada é puro, né? Tudo vem de um negócio, que vem de um negócio, que vem de um negócio, que vem de um negócio. E aí nisso, aplicando a sociedade pós-moderna, que é diferente da sociedade moderna. Então, a gente precisa até estudar, né, o que seria o pensamento pós-moderno para poder falar o homem pós-moderno. E tem crente que não está nem aí fora do Brasil em relação a isso, né? E aí nisso, fazer a tal da inculturação da fé, né? E nessa inculturação da fé, a gente faz o que, como está na nota? A gente vai ter uma relação de influência em que uma cultura estabelece com outra cultura para colocar numa o que é da outra. Quando está relacionado com a teologia, fala-se de inculturação da fé. E aí nesse sentido, né, pegando aqui continuando a nota, trata-se da aproximação, da utilização, da influência mútua que o cristianismo trava no encontro com uma cultura não marcada por determinado conjunto de valores. Então o que acontece? Você vai pegar um pouco daquela cultura, mas ao mesmo tempo você vai passar um novo modo de ser, que a gente vai chamar de cultura também, que tem a ver com o quê? Com a cultura cristã, que não é necessariamente uma cultura eurocêntrica, ou seja, um apanhado europeu da Idade Média, né, ou da Idade Moderna. Não, a gente está querendo pegar os conceitos
como alguns teólogos chamam, jesuânicos, algo que venha de Jesus para nós, algo que foi respaldado pelos apóstolos para nós, e não necessariamente, né, uma questão apenas de assim, veio, né, de Roma para cá, veio dos Estados Unidos para cá, veio de Portugal para cá. Não, a gente quer pegar aquilo que veio de Jesus para nós, passando por um recorte protestante, já que nós estamos nesse contexto, né? João Batista quis ser independente, ele era filho de família sacerdotal. Então o que ele fez? Vou para o deserto, porque possivelmente se ele estivesse na família do pai Zacarias, ele ia ter que estar paramentado lá dentro, bonitinho e tal. Então o que ele fez? Chutou o balde, foi para o deserto, deu no que deu e a igreja dele lotou. Até Jesus se tornou membro da igreja dele. Aí, muita moral, né? Então, né, a gente, por exemplo, vai observar, nesse caso aqui, para a gente fechar, é importante que haja enculturação para que haja êxito na aplicação desses princípios. Hoje, até os brinquedos das crianças são meios de comunicação, né? Eu sou da época do patinete, que o pessoal chamava de carrinho de rolimã, né? E aí nisso, a bola dente de leite, coisas do tipo. Hoje o garoto está dentro do quarto, mas ele não está no quarto, ele está na Deep Web. O que é Deep Web? Está desse jeito. Os pais não fazem ideia do que é o negócio, mas aí o camarada está lá estudando o negócio e faz uma matança numa escola, né? E o avô, mas foi o computador que eu dei para ele de presente. Ele ficava dentro de casa, era um menino quieto, mas ele estava em outro ambiente quando ele estava no quarto. Então, isso não é igual à nossa infância. Quando a gente está no quarto, a gente está no quarto. Rede social para a gente era um portão de casa. Era brincar de carniça, garrafão, amarelinho, elástico, pique-bandeira, um negócio mais ou menos assim, né? A Simone tá rindo, como era feliz. E aí, nesse caso, né, através desses meios, uma cultura contrária aos valores cristãos vai ser introduzida na mente das pessoas a serem evangelizados. Aí dá para entender por que o jovem de hoje é diferente do jovem de você que tem mais de 40 anos? Dá para entender por que a criança de hoje é diferente de quando você era criança? Dá para entender por que o adolescente de 10 anos atrás é diferente do adolescente de hoje? Por quê? Porque a velocidade da informação é muito maior. E detalhe, quem faz com uma intenção. A ideia não é entreter, a ideia é transformar. E transformar para quê? Para o consumo. E aí, aquele caso, quanto mais desvinculado da família você tiver, menos gente para falar assim, não compra, não faz, não vai. Tirando Deus do nosso sistema, a gente já tirou uma inibição de alguns comportamentos. Eu não estou nem falando de teologia, tá vendo? Estou falando de mente. Então, o que acontece? É importante para alguns interesses um negócio desse. E aí, no entanto, embora haja crise, também há oportunidade. A encarnação da igreja se traduz no esvaziamento, numa aproximação das situações das pessoas, buscando diálogo com vários saberes e tradições, além de comunicar os princípios e os valores religiosos cristãos protestantes através da literatura. Por exemplo, eu li O Mulato de Machado de Assis. Gente, eu fiquei impressionado com algumas questões de como era a igreja na época, o valor. Não estou defendendo a maçonaria, pelo amor de Deus, eu não sou maçom, e eu acho que porque se fosse maçom eu não ia estar com essa camisa, com essa calça, com esse sapato, né? Porque pelo menos que eu conheço de maçom, o pessoal tem uma situação um pouquinho melhorzinha, porque um fortalece o outro, né? E eu fico triste, porque era para a igreja ser assim, né? Um fortalece o outro. Mas aí outra situação, vai que algum analfabeto funcional vai dizer que eu estou dizendo que assim, a igreja é pior do que a maçonaria, né? Então, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vi a importância da maçonaria, né, numa época em que assim, a igreja não se comportava em algumas situações no Brasil do jeito que deveria se comportar, inclusive, né, o modo que negros e mestiços eram tratados no país. E aí você olha para aquilo ali e você pode ter um olhar, né, teológico a partir da literatura. Quando eu estava vendo agora esse último filme, né, dos Vingadores, o último que eu vi no DVD, né, mas eu não sei como é que está a situação no cinema, até porque eu não vou ao cinema tem uns 1000 anos, mas assim, depois que o sindicalista nasceu, minha vida está desse jeito, né? Aí o que acontece? Em relação
aquele filme da guerra... Guerra o quê? Infinita, isso que tinha o Thanos, não é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, aí você olha para algumas questões, né? Você vai tendo uma abordagem teológica de algumas questões, e você, assim, se você estiver aberto, sabe, com os olhos atentos, você consegue ter um insight teológico numa música como Trem Bala. Você consegue, por exemplo, ver a competitividade, a competição predatória na música da Damares, quando ela fala sobre as pessoas que, para crescerem, usam as outras como degraus, né? Então, o pessoal só vive criticando a música da Damares por causa da Sabor de Mel, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim, é importante a gente olhar que tudo é oportunidade para a gente refletir. E a gente perde essa oportunidade por quê? Porque a gente entende que para evangelizar tem que ser só as músicas do 93 FM e só as músicas da Rádio Melodia e só os livros, né, evangélicos. E a gente não tem nada na criação para conversar com alguém. Aí eu pergunto, como é que você vai bater um papo puxando alguma coisa em comum com alguém se a pessoa não pertence à sua religião? Você tem que ir a partir de algo comum entre vocês dois. Entende? E assim, não estou dizendo que é para vocês escutarem, tá bom? Que de abelhas, abóbora, chovalho. Não. Esquece, tem que ser outra coisa. Não estou dizendo que vocês têm que escutar a Anitta, tá bom? Mas eu sei que eu sou de um tempo que a música brasileira é outra coisa, tá? Desculpa aí. Aí nesse caso, em relação a isso, a gente, na evolução da humanidade, a gente chegou, né, em outro naipe. E aí em relação a isso, desculpa aí. Aí a gente, né? Não, cultura, verdade, é cultura. Ninguém pode dizer que não é. Então, é cultura. Deseja todas as inimigas de vida longa, é cultura. É um jeito de pensar a realidade. E aí nesse caso, Jesus. Aí nisso, só que tem uma coisa, né? A encarnação se traduz no esvaziamento. Você vai ter que abrir mão da sua posição. Vai ter que chegar aquelas crianças com o nariz escorrendo, você vai pegar essas crianças no colo. Tá dando para entender? É aquele caso de você fazer um evento, né, para lavar o cabelo dos cachaceiros e de repente mandar para o centro de recuperação, e aquela pessoa lá na frente, quando ela for transformada, né, ela vai estar propagando que conheceu uma igreja. Quando alguém fala mal de igreja, ela vai, por exemplo, está o professor Roberlão falando de um monte de coisa que não deveria acontecer na igreja, e ele vai levantar a mão e falar assim: olha, eu estou aqui porque uma igreja fez isso, e vai acender a minha esperança. Então, eu não sei se dá para perceber, né, a importância do esvaziamento, da encarnação, né, numa aproximação da situação das pessoas, buscando diálogo com vários saberes e tradições. Eu falei da literatura, o cinema, a dramaturgia, de repente até uma novela. Você pode de repente assistir um negócio e puxar e bater um papo com alguém. Isso pode acontecer, né? Aí com os crentes não, porque eles veem novela, mas se você falar, eles falam que estavam passando na sala e viu assim. E aí vão achar que você não é nem crente porque você está puxando o assunto da novela. Então não faz isso. Com os crentes você tem que ser espiritual. E aí nesse caso, em relação a isso, a arte impressa, né, a arte na mídia digital, apresentando um Deus que se aproxima dos homens e das mulheres, visando a sua plena realização. E aí a gente tem também os desafios missionários no Brasil. Além dos fenômenos das cidades, né, que cada cidade é uma tribo. São João é diferente de Caxias, é diferente de Belford Roxo. O Brasil tem cerca de 90 povos indígenas brasileiros, sem a presença de missionários evangélicos entre eles. O desafio missionário no mundo está na casa de 12 mil povos no mundo, cerca de 3.500 povos, em sua maioria, quase não tem chance de ouvir o evangelho, embora haja cristãos ou trabalho cristão em 2.500 desses 3.500. A janela 10/40, que a grande maioria dos países menos evangelizados se encontra nessa área conhecida como o cinturão da resistência. Nesta região se concentra a maior população não alcançada do mundo. Nesta região temos também o domínio de 3 blocos religiosos. Olha as religiões: hinduísmo, islamismo e budismo. Hinduísmo e budismo, que são as religiões bem mais antigas, e o islamismo, que é recente, mas é um fenômeno tremendo que está mudando o cenário da Europa e do Ocidente. Então essa região é chamada 10/40,
10,40 por causa da região se encontrar no mapa a 10 graus de longitude e 40 de latitude, acima da linha do Equador, desde o oeste da África até o leste da Ásia. Então, a gente vai estar falando sobre o problema missionário na semana que vem e que a gente possa, né, olhar para essa questão toda e pensar o seguinte: o problema está aí, mas qual é a solução? O que eu me proponho? O que eu posso vir a fazer, né, para que algo seja diferente? Então, é que em nome de Jesus, né, a gente possa fazer como Jesus. Claro, se a gente for fazer como Jesus, a gente vai ser criticado pelos religiosos, né? Mas assim, eu não consigo imaginar, com todo respeito, assim, eu gosto de botar um terno, claro que gosto. Só que quando eu estou casado, a gente vai na companhia do terno, né? Se eu, por exemplo, fosse solteiro, eu estaria, né, na Borelli, Armani, os negócios mais ou menos assim, né? Nem na Cunha eu vou mais. Mas assim, um terno legal, um terno bacana, show. Só que é o seguinte, quantas pessoas na comunidade onde eu moro usam terno? O tipo de gente que vai gostar que eu bote terno são os crentes. Os crentes fazem questão disso. Tá entendendo? Entende? Agora, por exemplo, aquela outra pessoa. O que aquela outra pessoa quer é a mudança de vida. O que ela quer é esperança. O que ela quer é que o filho saia da droga. O que ela quer, tá entendendo? É que o pai saia da cachaça. O que ele quer é que a filha pare de sair com tudo quanto é homem. É isso que acontece. Eu lembro que quando eu era pai social, para a gente fechar aqui, eu estou indo lá porque os meus meninos eram moradores de abrigo, então eles tinham muito vício de rua, experiência traumática de violência sexual, violência doméstica em casa. Então era meio difícil a gente lidar com eles, até porque assim, nessa época os pais ainda davam a palmada dos filhos, mas a gente não podia porque não eram nossos filhos, né? Se a gente pegasse no braço, tá me machucando, entendeu? Os caras já eram cheios dos Paranauê. Então tudo a gente ia no conselho tutelar. Eu lembro de um dia de um pai desesperado. Ele tinha espancado a filha. Por quê? Aí você vai ver a história, você consegue entender a situação desse pai. Imagina você um pai, encontra a filha transando com 3 caras numa mesa de sinuca na favela. Você é o pai. Porque se não é o pai, você acha que, pô, você é pornô ao vivo. Agora você sendo pai, porque a ética da gente é o seguinte: não, eu não sou antiquado. Porque ele é teu filho, entendeu? Se é na tua carne, e aí acontece, o conselheiro tutelar não fez nada com o pai e não mandou o menino para o abrigo, porque a vida no abrigo talvez fosse pior do que em casa, porque o pai estava revoltado com o que aconteceu, e não necessariamente porque ele não a amava. Não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou justificando violência, só estou dizendo que é o seguinte: esse é o quadro das nossas igrejas, são essas pessoas que a gente vê, são essas pessoas que a gente atende. E aí, eu estou preocupado com o quê? De levar um projeto para ver se os obreiros vão aprovar, né, eu pintar a parede de cor de amor, enquanto está acontecendo isso do lado de fora. Enquanto de repente pode ter uma adolescente na minha igreja, né, que está sendo, ai meu Deus, a idade, ai meu Deus do céu, da raiva, ai meu Deus do céu, molestar, isso. Vocês nem podem ajudar, né? Obrigado, valeu, hein? Graças a Deus, que bom. Aí nisso que eu posso, né? Tá certo. Então o que acontece? Às vezes a menina está lá cantando com as crianças e é molestada por quem? Pelo pai. Aí eu pergunto: a igreja que está preocupada se bate palma ou não bate palma, está pronta para lidar com isso? Então eu olho para Jesus e eu penso o seguinte: eu vejo Jesus de jeans e tênis, subindo o morro, botando as crianças no colo e contando para elas, sabe, as realizações delas no futuro, aquilo que elas podem ser e podem fazer. Eu fico pensando, sabe, num Jesus que chegaria na minha igreja, ia descer o cajado e falar assim: seus preguiçosos, enquanto vocês estão fazendo isso, tem gente para o inferno. Vocês querem que eu mostre para vocês um pouquinho da visão do inferno? Vocês verem o que essa gente vai passar lá? Está entendendo? Pode me mandar embora, mas assim, vocês estão vendo? Essa é a situação. Enquanto vocês estão aí discutindo política de poder dentro da igreja, tem gente se suicidando. Inclusive tem pastores suicidando, porque não suporta mais lidar com gente como vocês. Vocês entendem? Olha o drama que a gente está vivendo, né? Aí o que acontece? Aí de repente, o irmão que toma um remédio controlado
é chamado de maluco por um outro que deveria tomar remédio controlado, mas não toma, e deixa o outro com mais problema emocional e mental. Olha os problemas que a gente está passando enquanto a gente está discutindo terno, gravata, sapato cor alemão, camisa, né, de seda com pinta de bom cidadão. Desculpa, a citação do de Grohl também morreu. Então, vamos parar por aqui, né? E se você é crente, não ouça a música do mundo. As de Marx são melhores. Fique com Deus, gente.